Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Vamos retomar a aula de sistema tático do handball, a qual foi abordada na última aula. Vou repassar para vocês alguns domínios mais interessantes, a qual devem ser relembrados. Então, nós vamos falar de alguns outros sistemas de defesa no handball. Espero que vocês estejam atentos a todas as dicas e pontuações que por mim foram feitas. Olá, pessoal, boa noite. Espero que todos estejam bem e conseguindo acompanhar a apresentação das aulas e também os sistemas defensivos. Então, ficou faltando e hoje eu vou abordar o sistema defensivo 3-2-1, que não deixa de ser um sistema também característico como os outros de defesa, a qual tem também por interposta, ele é um sistema defensivo misto. O sistema defensivo 3-2-1, ele sempre encontra-se 3 jogadores na primeira linha, 2 na segunda e 1 na terceira linha. Ele é um sistema bastante adiantado que também facilita e agiliza a ligação do contra-ataque. Esse sistema defensivo, ele tem por atitude que ele engloba todos os sistemas de defesa possível nele, né? Ou seja, os jogadores eles devem exercer um tipo de marcação de forma individual, por zona ou de forma até combinada. Então, como eu falei para vocês lá no começo, é um sistema defensivo, né? A qual ele tem a ordem aí de jogadores por, no caso, a marcação individual, por zona ou até combinada, dependendo daquilo que for proposto por cada equipe mediante ao seu adversário. O que determina essa marcação é o tipo de adversário que a equipe vai ter. Então, de acordo com o sistema do adversário, você vai propor se esse sistema 3-2-1 será realizado por zona ou individual ou até uma forma combinada dos dois. Esse sistema, vamos colocar assim, ele tem característica muito versátil, que também oferece as melhores possibilidades de contra-ataque pelo posicionamento adiantado. Então, como vocês percebem aqui, né, o armador central vem bem na frente, então ele tem um sistema adiantado de contra-ataque, né, para receber e chegar até a zona de ataque, no caso da equipe. O sistema 3-2-1 também, ele tem por objetivo principal impedir que a equipe adversária se movimente e permita realizar infiltrações na defesa. Então, ele tem essa característica aí de impedir a infiltração, né? E também ele tem uma marcação um pouco mais fechada para arremessos de média e longa distância. Depois a gente vai falar disso aí, tá? Então, vamos colocar assim, ó. Então, a bola entrou por aqui, né? Eu tenho o meu central que pode se movimentar junto com o meu meia, né? Então, eu tenho uma barreira aqui para impedir esse arremesso. As movimentações de trás continuam, ou seja, o pivô se desloca, o lado direito, o lateral direito também chega mais à frente, tá? Então, o pivô se desloca. Coloquei de preto para ficar mais fácil. Então, no caso, uma marcação aqui pela lateral direita aí. Então, no caso da marcação, mesma coisa pela lateral esquerda. Então, quem é o meu movimento? O meu central junto com o meu meia, né? Então, faço um duplo bloqueio aqui, né? E o meu pivô, ele vem para cobrir aqui mais atrás e o meu lateral se mantém aqui posicionado sempre de frente, onde está sendo realizado o contra-ataque. No caso de vir pelo meio,
a mesma coisa, o central sempre avança, né? Avança um dos meias mais rápidos, já combinado isso, dependendo também da situação do oponente, se ele é destro ou ele é canhoto. Então, eu faço a intermediação sempre com 2 jogadores à frente. Então, numa entrada aqui pela lateral no fundo, né? Então, o meu lateral ele vem aqui e o meu meia desce. E o meu central ele vai descer aqui e vai vir cobrir aqui aonde o meu meia estava, né? Para não ficar vago. Então, essa formação, essa movimentação, ela é realizada para que o sistema não fique falho. Então, sempre com os ataques pelo fundo, né? Lateral fundo, eu desço os meus laterais, né? Eu desço o meu meia para acompanhar e o meu central vem cobrir aqui o lugar do meu meia. Depois, na volta todos para o seu lugar. Volta primeiro o central, aí volta o lateral e volta o meia, ok? Então, é um sistema também que precisa da movimentação ser rápida, inteligente, né? Um trabalho em conjunto e é um sistema muito versátil aí, dá para combinar também os tipos de defesa, sendo por zona individual ou até a mista, né? Então, é um sistema bastante utilizado e logo mais à frente nós vamos ver as vantagens e desvantagens de todos os sistemas. Bom, então aqui nós vamos falar das vantagens e desvantagens, então iniciando pelo sistema 6-0, tá? Então o 6-0, ele tem as vantagens em dificultar as jogadas de alas, pivôs, também por diminuir espaço próximo à linha dos 6 metros, então essa é uma vantagem. Ele tem uma facilitação para assimilar, no caso por parte dos jogadores, o posicionamento, né, que é um posicionamento simples, visto que não há grandes modificações no decorrer do jogo, ou seja, eles sempre se posicionam na mesma maneira, um ao lado do outro ali, à frente da linha dos 6 metros. É um sistema também que proporciona uma boa margem na cobertura, que é a questão que a gente fala da flutuação, né? Que ela vai e volta, né? Então, eu consigo cobrir bem um do lado do outro, faz as movimentações para que diminui as infiltrações. Também é um sistema que é extremamente eficiente na neutralização de arremessos de curta distância e principalmente nas infiltrações, nas penetrações que ocorrem próximo à linha dos 6 metros. Então, essas são as vantagens. As desvantagens é não permitir que a equipe roube a bola do adversário e saia numa velocidade boa de contra-ataque, né? Então, por ela se posicionar sempre próxima à linha do 6, a gente não tem jogador nenhum à frente que possa dar essa saída rápida no contra-ataque. Ela deixa o adversário mais à vontade na troca de passes, né? Durante uma caracterização de ataque, né? Então, não tem alguém para intermediar ali a troca de passes à frente. É um sistema também difícil de roubar a bola do adversário, né? Então, nesse sistema, a defesa no 6-0 ele já tem uma dificuldade maior para roubar a bola do adversário. E ela também facilita os arremessos de meia e longa distância, ou seja, de média e longa distância. Então, aí as vantagens e desvantagens do sistema 6-0. Já no sistema 5-1, né, nós colocamos aí já um jogador à frente, na posição aí da linha de frente, são 2 linhas de defesa, né, uma de 5 e uma de 1, a qual eu tenho uma vantagem de impedir já um arremesso de média e longa distância. Ele também proporciona contra-ataque mais veloz por conta do jogador do meio, né, que fica na segunda linha de marcação, seja ele um meia ou um central. Ele também é muito bom para neutralizar o pivô do adversário, ou seja, ele consegue ali impedir a passagem de bola, os passes para o pivô, né? Então, ele é importante aí nessa marcação da segunda linha aí. As desvantagens do sistema 5-1 é permitir o arremesso de curta distância, né? Claro, todos permitem, então ele facilita, né? Vamos colocar assim, ele facilita também
em comparação com o 6-0, ele facilita o arremesso de curta distância, por causa da infiltração. Então, outra desvantagem também é a infiltração que pode ocorrer, né, principalmente ali pelo meia, porque ele já vai estar com um jogador a menos na linha próxima do 6, então isso facilita um pouco a entrada, a infiltração de outros jogadores, principalmente do pivô. E quando há dois pivôs, né, no caso do sistema do oponente que estiver atacando com dois pivôs, ele se torna falho na marcação, né? Porque a gente tem um jogador à frente, que é o jogador central, ou os meias, um dos jogadores que marcam mais rápido, que se posicionam bem, né? Então ele tem essa ocupação aí com dois pivôs e aí isso se torna falho no 5-1. Então essas são as vantagens e desvantagens do sistema de defesa do 5-1. Também temos o sistema de defesa 3-3, da defesa 3-3. Já é um sistema que vocês veem aí que tem poucas vantagens, mas também tem poucas desvantagens, né? A princípio, ele é um sistema de criação no contra-ataque, né? Porque ele é bem efetivo, ele tem 3 jogadores à frente, ele se posiciona na frente da área do tiro livre e mais 3 no caso. A gente pode colocar até 3 pivôs, né? A gente pode falar pivô, mas às vezes são jogadores rápidos como meias. 3 pivôs que jogam infiltrado dentro da área ali, né? O sistema 3-3, sem dúvida, é um dos sistemas defensivos mais ofensivos e por essa razão ele tem um sistema de defesa por zona mais arriscado nos jogos, né? Então, ele é um sistema de defesa ofensivo, então por esse motivo ele também é um sistema mais arriscado no caso da defesa. O seu principal objetivo, no caso, é impedir os arremessos de 9 metros da equipe adversária. Então, as vantagens dele tem a criação, né, nos contra-ataques e ele impede os arremessos de 9 metros, ou seja, de média e longa distância. Já as desvantagens é um sistema que tem difícil cobertura, né? E também ele não é um bom sistema para ser usado contra equipe bem organizada taticamente. Então ele é falho aí nessas duas características aí de desvantagens. Então, esse foi as vantagens e desvantagens do sistema 3-3. Já o sistema 3-2-1 é um sistema onde se encontra 3 jogadores na primeira linha, como vocês veem aí, e como a gente já falou agora, 2 jogadores na segunda e um jogador na terceira linha, que está bastante adiantado, que facilita a agilização da ligação do contra-ataque. Então, como o 3-3, ele tem essa facilidade aí. Esse sistema defensivo, ele engloba nele todos os sistemas de defesa possível, como a gente já disse. Ele exerce a marcação de forma individual, de forma por zona e também a combinada ou mista. O que determina o sistema de marcação é o tipo de investida do adversário, ou seja, eu preciso saber qual é o posicionamento, em que sistema que o adversário vai investir, para que eu possa determinar o tipo de marcação no caso do 3-2-1, ou seja, se ele é individual, se ele é por zona ou combinado. Então, dependendo, lembra que eu falo, se tem um jogador que sobressai, então essa marcação tem que ser individual, né? Então, a gente precisa saber que o sistema ele é versátil, né? E também que ele oferece as melhores possibilidades no contra-ataque pelo posicionamento adiantado dos seus jogadores, sim. Mas precisamos conhecer nossos adversários. O sistema 3-2-1 ele tem o objetivo principal impedir que a equipe adversária ele realize movimentações, no caso que ele permita realizar passes e infiltrações na defesa. E as vantagens e desvantagens, ela está agregada que as vantagens é de adaptação fácil, né, a qualquer mudança no ataque do adversário, que o adversário adotar. Há sempre 2 defensores marcando de perto o adversário que está com a bola, ou seja,
como ele é um sistema caracterizado por 3 linhas, ele sempre tem 2 defensores marcando, como eu mostrei para vocês, vocês viram? A hora que desce, né, se vocês voltarem ao slide aí, lá na quadrinha, a hora que desce, sempre tem 2 defensores marcando uma possibilidade de arremesso. Porém, ele tem a desvantagem de ser um sistema muito cansativo pela demanda de movimentação constante, né? Então, é uma movimentação bem constante, porque precisa cobrir até o fundo da quadra e essa corrida, né? Essa movimentação, ela vai reestruturar sempre, né, no sistema defensivo, e isso acaba desgastando um pouquinho os jogadores na parte da defesa e aí dificultando mais na parte do contra-ataque rápido, né? Então, se eles tornarem uma defesa muito cansativa, o contra-ataque pode se tornar algo que fique um pouco mais lento devido ao cansaço dos jogadores. Ele também tem a desvantagem de que quando o adversário joga com 2 pivôs, essa marcação não se torna eficiente, como também foi falado em algumas desvantagens lá, no caso do sistema 5-1 também, que há falhas quando quando a equipe joga com 2 pivôs, né? Então, esse foi as vantagens e desvantagens do sistema 3-2-1. Então, no sistema 4-2, nós temos 4 jogadores na primeira linha de defesa e 2 jogadores fazendo a marcação individual. Esse sistema ele é composto por 2 linhas, então, né? 2 linhas laterais, sendo que a primeira linha apresenta 2 jogadores que se posicionam também perto da linha dos 9 metros e a segunda linha que apresenta os 4 jogadores que se posicionam perto dos 6 metros, que é a área do goleiro. Então, vocês lembram lá, como eu falei, né, a posição do 4-2 sempre vai da frente do gol para o meio da quadra. Então, são 4 na frente da linha do goleiro e mais 2 um pouquinho à frente da linha dos 9 metros. Com relação ao tipo de movimentação, em respectivas posições na quadra, os jogadores da primeira linha de defesa, eles se deslocam lateralmente, a fim também de impedir algumas infiltrações. Então, tem deslocamento. E a da segunda linha, a movimentação para as laterais para as laterais e para frente, no caso, para trás ou diagonal, é de impedir os arremessos de média e longa distância. Então, vamos colocar assim, que no 4-2, a primeira linha de defesa, ela tá ali para fins de impedir infiltrações, né? Nos arremessos ali, impedir a infiltração. Então, a primeira linha de 4 jogadores na defesa, ela está a fim de impedir as infiltrações. E a segunda linha, ela impede os arremessos de média e longa distância. Por isso que eu explico sempre a parte de flutuação, a qual o jogador vai à frente sempre com 2, aonde está o jogador ofensivo está em posse de bola, né? Então, os jogadores eles fazem esse tipo de bloqueio sempre na linha da frente, impedindo os arremessos, né, de média e longa distância, que exerce uma marcação de pressão dos adversários. Então, a gente, utilizando essa linha à frente, a gente sempre tem uma marcação de pressão nos adversários em relação a arremessos de média e longa distância, né? Então, aí, cabe os adversários tentarem mais infiltrações ou troca de passes para que haja arremessos mais próximos da linha dos 6. No caso desse sistema 4-2, ele também surte bons resultados quando a gente utiliza contra equipes que possuem pivôs, 2 pivôs. No caso das outras, né, os 2 pivôs eram uma desvantagem. Já no 4-2, a equipe que usa 2 pivôs já é uma vantagem você utilizar o sistema defensivo 4-2, né? E aí, no caso, os armadores, eles são jogadores que têm boa capacidade de arremesso de meia distância, e aí eles conseguem também se posicionar para que haja uma dificuldade aí nos arremessos, na marcação aumentada, que leva também à vantagem. Então, as vantagens desse sistema é de impedir o arremesso de curta e longa distância, como foi falado,
ele também traz uma dificuldade na troca de passes do adversário. Ele é eficiente na marcação da equipe que joga com 2 pivôs, né? E ele também faz uma boa cobertura na zona central da defesa. Então, esse é um sistema que tem 4 vantagens e aí 2 desvantagens, que ele não é muito eficiente no contra-ataque, que utiliza o 3-3, né? Por quê? Porque já são 3 na frente, então aí ó, o momento que você oferece 3 jogadores invadindo aí o sistema de defesa 4-2, são 3 contra 2 já na primeira linha e daí já entra mais 3. Então, aí ele toma uma desvantagem, no caso, na defesa contra o sistema 3-3. E depois ele torna também mais fácil os ataques do pivô, né? Os ataques como dentro, infiltrando, né? Próximo à linha do 6, não as entradas dos pivôs, mas ali próximo à linha do 6, ele se torna mais fácil o ataque do pivô ali. Então, esse foi o sistema 4-2. Eu falei tudo. Então, dentro de tudo que a gente está falando, nós precisamos também conhecer, né, as posições de cada jogador, o que cada um faz, né? Então, quais são os pontos importantes para que a gente possa definir esses jogadores. Então, nós vamos falar da caracterização de cada posição. Então, vamos iniciar pelos jogadores de ponta, ou os laterais, como chamamos, tá? Então, esses jogadores são jogadores que, normalmente, eles dão início a algumas ações de ataque da equipe, que eles possuem também características ágeis e de velocidade. É extremamente necessário que esses jogadores, eles possuem um excelente arremesso em ângulos fechados. Por quê? Porque eles se posicionam no fundo da quadra, né? Então, eles ficam praticamente em direção à linha do gol pelas laterais, né? Então, ele tem uma visão muito fechada. E, condicionalmente, né, os jogadores que jogam pela esquerda, eles arremessam com a mão direita, e os jogadores que jogam na direita, eles são canhotos, né? Eles arremessam com a esquerda. Então, é extremamente importante que eles consigam ocupar essa posição em quadra, né? E também é um jogador que exige muito ainda da habilidade de direcionamento dos chutes, né? Então, como nós falamos aí. É de extrema valia também que a equipe precisa de jogadores lá laterais, jogadores rápidos, que possam auxiliar os ataques em velocidade e também nas posições, né? Então, ocupar as posições mais rápido. Então, os jogadores laterais, eles precisam se deslocar rapidamente. Então, essas são as funções e as qualidades dos jogadores pontas. Já os jogadores meias, ou às vezes chamados de armador, ou meias armadores, né? São jogadores que são considerados mais fortes da equipe, que normalmente são também os mais altos. Os meias, geralmente, eles possuem os mais fortes arremessos e são jogadores altos, no caso, os mais altos do time até, né? Então, eles estão próximos ali ao jogador pivô. Ah, professor, o pivô é alto, mas ele é alto e mais forte. Os meias geralmente são mais longilíneos, né? E não muito robustos, né? Eles são jogadores mais rápidos. Ele também tem como característica mais marcante de possuir arremesso e passe geralmente que resulta no gol de cada equipe. Então, portanto, são muito perigosos e muito ofensivos os jogadores meias aí. Os centrais ou armadores centrais, né, que é aquele jogador que se posiciona no meio da quadra, sempre numa posição às vezes até mais avançada, eles são jogadores nomeados que realizam a troca de passes procurando o pivô. Então, a função dele é finalizar uma troca de passes com a bola na mão do pivô. E eles devem também, em momentos de marcação no pivô, e também desmarcar, no caso, arriscar também arremessos de longa distância ou arremessos de corrida com salto, né, que são os arremessos em suspensão.
Então, os armadores e centrais, eles são responsáveis por toda a armação de jogada, no caso de um contra-ataque, e eles têm como qualificação principal buscar o jogador pivô, né? Procurar atender um passo por pivô, um passe, a qual ele possa finalizar mais tranquilo, ou seja, ele tentando deixar o pivô na cara do gol, né, sem marcação. Então, é essa a função do armador central. Não esquecendo que ele também arremessa, né? Ele faz arremessos, no caso também de longa distância e arremessos com salto. Então, às vezes, numa movimentação de jogada, de troca de passes, a equipe acreditando que o armador ele está procurando o pivô para fazer um passe e aí ele acaba finalizando. Então, essa seria uma característica do jogador armador central. Os pivôs são atletas que se posicionam bem próximos à linha da área de gol, como falamos aí, né? No centro da quadra, ou seja, no meio, na frente do gol, bem no centro da quadra e próximo à área de gol. Eles são jogadores também que possuem uma ótima habilidade de realizar arremessos especiais, com giros, saltos, quedas e reversão. Então, essa é a característica do pivô. Ele é um jogador alto, sim, né? Um pouco mais robusto e tem uma habilidade de vantagem que é os giros, né? Os saltos, né? Os arremessos em queda que se aproxima mais do gol e também uma reversão. Então, todas essas qualidades do jogador pivô, ele converte para que o jogador pivô seja o mais procurado no caso da finalização do gol, né? No arremesso para o gol. Então, essa é a característica aí do pivô. Eles se posicionam bem e também tem boas habilidades de arremesso, trabalhando aí um pouco mais a defesa e no caso a defesa procurando mais os pivôs, pois eles que mais finalizam numa equipe. O goleiro, não menos importante, esse atleta ele necessita de uma boa velocidade de raciocínio para proporcionar para a equipe uma chance boa no contra-ataque, né? Que logo após defender, no caso, um chute do adversário, por exemplo, através de um lançamento de extrema eficiência e rapidez, buscando sempre um jogador lá na frente, né, da equipe, que está bem colocado no ataque. Por esse motivo, o goleiro é uma importante peça na equipe e nas jogadas de contra-ataque. Então, o goleiro é uma peça importante, né, na equipe. Ele, no caso de uma defesa bem feita, né, encaixada, ele pode gerar um contra-ataque aí bom, no caso, auxiliando, né, um passe muito bom para outros jogadores da equipe, para que eles possam finalizar aí um contra-ataque com chance clara de gol. Então, esses foram os papéis de cada posição no handball, né, de cada jogador. E aí a gente passa para finalizar essa primeira etapa aí. Então, para finalizar a primeira etapa aqui que eu vou pedir para vocês. Vocês vão se dividir em grupos, né? Sendo quatro grupos de 5 integrantes e um grupo de 6, já que a sala de vocês compõe um número de 26 alunos. Então, nós vamos fazer dessa forma. São 5 grupos, né? Sendo um de 6 integrantes e 4 grupos com 5 integrantes. Vocês vão escolher um sistema de defesa desses 5 que foram mencionados, né? E após escolher esse sistema de defesa, vocês vão montar um vídeo curto, nada muito longo, com áudio ou com demonstrações ou com fotos, o que vocês quiserem, ou até mesmo fazer como eu faço, filmando um jogo de handball, fazendo alguma demonstração, o que vocês acharem válido para poder estar demonstrando esse sistema de defesa, né? E passando algumas dicas de exercício para os jogadores nesse sistema de defesa. Então, qual é esse exercício? Eu vou fazer um zigue-zague e arremesso por aqui, e aí a defesa tem que montar, tem que se posicionar para defender na linha dos 9, né? Então, aí eu vou fazer movimentação. Eu vou utilizar vai e volta na defesa pela lateral e depois vai e volta na defesa pelo meio, depois vai e volta na defesa pelo fundo. Nesse
sistema de defesa. Então, é uma maneira que eu vou estar avaliando vocês, vou estar contando como nota, né? É uma nota contada como prática, então eu gostaria que se vocês pudessem se dedicar aí, e aí depois os vídeos vão ser montados aí com todos, cada um faz a sua parte, cada um faz uma parte pequena, né? E aí depois junta tudo e vai ser passado para mim, e a gente vai comentar isso para todos, né? De forma pelo Google Meet. Então aí a próxima aula a gente já vai entrar na sala de reunião pelo Google Meet e a nossa aula remota será realizada por lá, tá ok? Então será validado como nota de prática. Eu espero que vocês se desenvolvam aí para fazer isso aí, que vocês consigam o que vocês precisarem, vocês contam comigo, tá ok? Então vamos tentar o máximo se empenhar e se dedicar aí para estar montando essa prática aí. Professora, eu não tenho como gravar, enfim. Pessoal, se não tiver como gravar você demonstrando, você pode fazer num papel e filmar você demonstrando o exercício num papel, né? Ou com a caneta, ou até mesmo filmar você demonstrando no computador, ou fazer como eu fiz, né? Na forma de slide, como vocês puderem, tá? Desculpa que não dá para fazer, a gente tem outros meios. Então, faça o meio que vocês acharem que dá para vocês apresentarem, tá ok? Não quero assim que fique algo excelente, é algo que vocês têm que fazer assim, só demonstrando que vocês entenderam, né? E explicando aí para que eu possa estar avaliando como é que vocês estão se saindo, se vocês estão conseguindo acompanhar as aulas, enfim. Geralmente eu faço isso na prática, então eu vou passar na prática para vocês e aí vocês vão estar fazendo essa demonstração aí de forma remota aí pelo sistema online, tá ok? No mais, eu agradeço a todos, uma boa noite, até a próxima aula. Obrigada.